Em fevereiro de 90, já foi para levar a família de vez para lá. Fomos de boa. No meio de uma guerra civil. Eu lembro que nós íamos dormir ao som de morteiros. Metralhadora. Nós escutávamos os morteiros. Isso na cidade de Beira. Lá em Beira. Você sentava ali à noite, né? E a guerra civil era de quem? Era quem? Bom, a guerra civil é uma coisa que difícil de explicar, né? Mas eram duas facções, era o governo atual. Se pudéssemos explicar, seria as tribos do sul contra as tribos do norte. Foi uma guerra política e tribal ao mesmo tempo. E sangrenta. E quem armazenava? Quem munia esse pessoal todo? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Os portugueses já tinham saído fora. Já. Os portugueses foram expulsos. Houve-se muita coisa, né? Na década de 70. Porque você falou uma vez para mim, né, era 20 quilos, 24 horas, né? Isso aí quando você era expulso do país, né? E assim, eles estavam. A Moçambique, se os portugueses não tivessem saído, você acha que ele tinha mais desenvolvimento? Claro que sim. Na realidade, né, tudo foi feito para que Moçambique tivesse um governo de transição. Eles prepararam um jovem moçambicano, Eduardo Mondlane. Ele era a pessoa que ia liderar, né, esse governo de transição, onde toda essa força intelectual que os portugueses tinham, que Moçambique era um dos países mais avançados na África Austral na época. Indústria, arquitetura, né, turismo, muito bom. Moçambique era o ponto de atração na África. E infelizmente esse jovem foi assassinado, né? Esse jovem político foi assassinado e aí então houve, né, essa surgência para a esquerda, né? Onde na época era o socialismo, o comunismo, né? Era muito prominente. E claro que sempre houve nessa divisão, especialmente naquela época, né, a Guerra Fria, e Moçambique caiu num desespero, que foi a Guerra Civil, atrasou o país, né, porque todas as indústrias pararam imediatamente, saíram fora, né, toda a infraestrutura que permanecia perdeu mão de obra. E anos depois, eu estudei em Moçambique, eu me formei em eletricidade em Moçambique. Eu fiz estágio na EDM, Eletricidade de Moçambique, eu fiz estágio lá. E nós, ainda naquela época, nós fazíamos toda a manutenção, né, de praça, de tudo. E já naquela época, vamos lá dizer, 15 anos depois, né, já era muito precário, né? Havia muitas cooperações com países nórdicos, né? Eu tive professores cubanos, na época eu tive professores russos, porque havia uma cooperação muito forte de Cuba da União Soviética naquela época, ainda era a União Soviética ainda, né? E eventualmente, quando acabou o dinheiro, acabou o suporte, né, a União Soviética, como nós conhecíamos, ela deixou de existir. E aí, então, Moçambique foi forçado a entrar num processo de paz, né, o que foi muito bom para a nação, foi muito bom para Moçambique. Hoje, Moçambique está ressuscitando, né, surgindo de décadas de guerra civil e de atraso, né? Hoje, graças a Deus, Moçambique já está fazem 1000 vezes 50 melhor. anos que a guerra terminou, mas o país está com 50 anos de atraso. Resíduos ainda do pessoal se lamentando, voltando, o que seria, aí por diante. E você teve experiência, assim, deve ter inúmeras experiências, né? Mas uma coisa que te marcou em Moçambique, ou chegou a duvidar e viu Deus? Naquela época eu sempre dizia que Moçambique, eu era jovem, eu tinha 14, 15 anos de idade, foi uma época muito triste porque nós podíamos ver
o que é a miséria de perto, né? A dor da guerra. O recrutamento forçado de alunos acontecia várias vezes. Várias vezes nós tínhamos que fugir da escola por causa do recrutamento forçado, né? Nós fugíamos, havia ali plantações de arroz de várzea, nós tínhamos que fugir, né? E nos esconder na lama, né? O que é esse recrutamento forçado? O que era? Recrutamento forçado. Os jovens eram a partir de capturados, 14 anos, né? De idade. A base de chamavam do chambô, que na realidade é um cacetete, e você era jogado para dentro de um caminhão. Ou pelo exército ou pela guerrilha, também tanto faz. Porque a farda era mesmo, os caminhões eram iguais, você não sabe por quem você estava sendo levado. Portanto, muitos dos meus amigos foram levados, né, da escola. Eu, graças a Deus, consegui escapar, porque ninguém ia perguntar se eu era estrangeiro ou não. Haviam moçambicanos do meu complexo de descendência indiana, né? Eu tenho essa aparência indiana, né? E, portanto, era muito triste na época. Mas, graças a Deus, nada de mal nos ocorreu. Nós nunca passamos fome ou necessidade. Deus sempre proveu para nós. Eu me lembro que nós íamos bem cedo de manhã com os cupons. Eu ia comprar pão sábado de manhã e na padaria, e o pão tinha que ser comido rápido, porque se ele ficasse pro dia seguinte ficava mais duro do que essa mesa aqui. Moçambique. Mas tínhamos, ele podia comprar um pão, eu, como era mais velho, podia comprar 2 pães. Da idade, não era por causa da necessidade. Não, e tinha filas, isso porque eles me chamavam de padre. Seu padre, então eu, como era seu padre, eu conseguia 2 pães. Os outros eram um pão só.